Que isso, professor? Que cara é essa? Parece cara de quem chupou limão. Verdade, né? Ó, que cara de quem chupou limão. Por quê? Limão é ácido, né? Ah, mas é muito ácido, gente. Aí a gente faz uma careta às vezes, né? Ah, chupou limão. Tem gente que faz regime do limão, do suco de limão, né? O cara que faz isso aí, cara, ele diz que emagrece mesmo, porque a força de vontade pro cara, para primeiro dia chupar um limão, segundo dia chupar 2 limões, terceiro dia chupar 3 limões. Você sabe como é que é o regime do limão? Aí o 14º dia chupa 14 limões, cara. 15º dia 15 limões e depois começa a decrescer, tá? 14, até chegar de novo a 1 limão no final do mês. Cara, isso é muita força de vontade para emagrecer, né? Regime do limão. E vai, imagina a careta. Hoje o nosso assunto é justamente esse, trabalhar com as coisas ácidas, com as coisas básicas. O assunto é pH. pH, um assunto muito importante, que é uma sequência do equilíbrio químico, que é o assunto anterior. O que é o pH? Doni, o que é o pH? O pH é uma escala, Qual é a função dessa escala? Ela mede acidez. Mede acidez. Além da acidez, ela também pode medir a alcalinidade ou neutralidade. Então, mede acidez, neutralidade, neutralidade também, tá? Vale também, tá? Tu pode saber se a solução é neutra ou não pelo pH, tá? Ou ainda a basicidade ou alcalinidade. Basicidade ou alcalinidade. De soluções. Essas soluções, gente, que a gente trabalha aqui, são soluções aquosas. O que é solução? Solução é mistura homogênea. E a solução aqui é aquosa. Solução aquosa é aquela solução em que a água é o solvente. Então, a água vai ser bem importante aqui. Por sinal, a água se localiza exatamente no ponto 7. O ponto 7, que é o ponto das soluções neutras ou água. É o ponto neutro da minha escala. Tá? Aqui nós vamos ter a neutralidade. Então, a gente já sabe que a água é neutra. Veja bem, ó, e se for abaixo de 7? Então, no ponto, bem em cima do ponto 7, a solução é neutra. Doni, e se for de 0 até 7, não incluindo 7? Bom, aí nós temos as soluções ácidas. Soluções ácidas. Colocou um ácido na água, né? Um suquinho de laranja, um suquinho de limão. Soluções ácidas. Muito bem. E se a gente... Qual é o sabor da solução ácida? A solução ácida é ácida, não, Doni. O sabor é ácido. Perfeito, é isso aí mesmo. Tá? E de 7 a 14. 7 a 14, as soluções são chamadas de soluções básicas. Soluções básicas. Gente, qual é o sabor das soluções básicas? Ah, não sabe? Adstringente. Tá? Adstringente é o nome correto para soluções que são básicas. É que a gente consome muito pouca solução que é básica. Doni, qual é a sensação de morder algo adstringente? É meio estranha, não é muito boa. As soluções básicas não são muito boas. Se já tomou leite de magnésia, sabe o que eu estou falando. Já mordeu uma banana verde, que esteja verde, também já imagina. O caque verde, a fruta, né, verde, também tem essa característica adstringente aí, tá bom? Muito bem. Então, as soluções podem ser ácidas, neutras ou básicas, conforme o pH. O que tu observou? Quando nessa escala de pH, nós vamos naquele sentido, a gente observa que o pH, ele diminui, mas a acidez, cuidado, a acidez aumenta. Cuidado, a acidez aumenta. O pH diminui, a acidez aumenta. Muito importante, a acidez aumenta e a concentração de íons ácidos, íons de hidrogênio, ela também aumenta. Então, veja bem, o contraponto, o pH diminui, a acidez aumenta. Se é uma pegadinha, muita gente cai nessa. Quanto menor o pH, mais ácida é a minha solução. Tá certo? Então, isso aqui está valendo, está valendo, certo? Está valendo mesmo. Uma das coisas importantes é que essa escala, ela vale, a escala de pH, né? E ela vale quando nós temos uma temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera, que é justamente a temperatura de trabalho dos químicos, né? A CP, condições padronizadas. Beleza, Doni, interessante isso aí. Agora, vamos só pegar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, algumas situações. Por exemplo, o suco gástrico, ele tem o pH em torno de 2. Olha só a diferença, hein? O suco de limão, o pH número 3. Tá?
E o suco de laranja, o pH 4, tá? Então, aqui seria laranja, laranja, suquinho de laranja, bem bom, né? Purinho, 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 tá? Suquinho de limão, limãozinho, né? E aqui seria o suco gástrico, tá? Então, essa é a ideia. Bom, nós temos várias soluções, tá? Uma solução de água de bateria vai lá embaixo, né? Vai lá embaixo. Ó, soluções básicas para limpeza doméstica, por exemplo, né? Limpador de forno, pH próximo do 14 aqui, né? Leite de magnésia, né? Águas minerais bicarbonatadas, né? Vão estar com pH básico aqui também, não? Os básicos também são importantes. Mas eu gostaria de saber o seguinte: quantas vezes o suco gástrico ele é mais ácido que o suco de laranja? Aí vamos pensar o seguinte, eu tenho que ter alguma coisa matemática para esse tal de pH. É justamente isso aí, ó. Venham aqui para o ladinho, quero mostrar uma coisa para vocês. O que o pH é matematicamente falando? O pH, matematicamente falando, olha só o que ele é, menos o logaritmo da concentração de H+. O Doni, isso aqui, lá na matemática, a gente aprendeu com o Gustavo, ele é o cologaritmo, é isso? É o cologaritmo. Doni, não vai dizer que vai ter que propriedade de logaritmo nesse negócio aí. Não. Pode ficar tranquilo que a gente não vai ter propriedades de logaritmos, não. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha nos detalhezinhos aqui. Tá, primeira coisa que é a minha pergunta, né? Quantas vezes o suco gástrico ele é mais ácido que o suco de laranja? Como é que eu faço isso? Presta bem atenção porque a ideia é muito simples. Tá? Primeiro, calcular o pH. Se ele me deu a concentração, ele vai me dar a concentração do laranja e do gástrico, calculo o pH. A gente até já sabe que a gente já passou lá, né? Olha lá, ó. Mas como é que eu faço? Tem que usar o logaritmo, prof? Não, faz o seguinte, conta quantos zeros tem aqui. Tem quantos zeros aí? Tem 2 zeros, então o pH é 2. Pô, show de bola isso, tá? E aqui tem quantos zeros? Até chegar no número 1, tá? Até chegar no número 1 tem 4 zeros, então o pH é 4, tá? Tu quer saber quantas vezes o gástrico é mais ácido que o de laranja? Tu faz assim, ó. Primeiro que esse logaritmo aqui é potência decimal, tá? E essa potência decimal vai ser bem importante para nós, tá? Potência decimal. Tu vai pegar e fazer um cálculozinho bem simples. O pH maior menos o pH menor. O Dani sempre é o maior menos o menor? O maior menos o menor, tá? Sempre maior menos o menor. E aí eu vou ter quantas vezes um é mais ácido que o outro. Ó, pH maior, 4. Menos o pH menor 2. Peguei a base do logaritmo, tá? Vai dar quanto? 10 na 2. 10 na 2, vocês vão dizer, 10 na 2 é 100, prof. Eu digo, beleza. Isso quer dizer que o suco gástrico é 100 vezes mais ácido que o suco de laranja. Tá? Vocês podem também fazer uma coisa assim, ó. E observar quantas casas eu tenho aqui, ó. De diferença. Tá? Opa, desculpe, passei o pontilhado aqui no 1 aqui, ó. No 1, tá? Concorda? 1, 0, 0, 1. Se tu colocar mais 2 zeros aqui, 100 vezes maior. Isso quer dizer que ele é 100 vezes mais ácido. O Doni, mas 100 vezes é muita coisa, né? 100 vezes é muita coisa. Ele é muito, muito, muito mais ácido. Muito mais ácido que o suco de laranja. Tanto que ele faz a digestão, né? Dos alimentos, qualquer alimento, né? Qualquer alimento que tu comer, é ele que vai ajudar na digestão dos alimentos. Pessoal, olha só. E se aparecer alguém cuja base não é 1? Muito cuidado. Nesse caso, o problema vai ter que dar para vocês o logaritmo do número. Por exemplo, logaritmo de 5, 0,7. Tá? Vamos supor, ele deu para mim isso aqui. Logaritmo de 5, 0,7. Como é que eu faço o cálculo do pH aqui? Nesse caso, vou ter que usar o logaritmo, prof, porque ele deu lá o logaritmo, lá, o de 5. Não, tu faz assim, ó, é bem simples também, tá? Conta o número de zeros. Quantos zeros? 4 zeros. Quantos zeros? 4 zeros. 4 zeros. Menos o quê? Menos o logaritmo de 5. Show de bola! Show de bola. Mas isso aqui ele vai ter que dar para mim. Vai ter que dar para ti. Então, de novo, tu vai continuar contando o número de zeros. Qual é o pH dessa solução que ele me deu ali? O pH da solução é 4 menos o logaritmo de 5, que é 0,7. Ou seja, vai dar quanto? 3,3. Viu só? 3,3. É isso que eu vou ter no pH dessa solução aí. Muito legal, né? Muito legal essa coisa do pH, uma escala que mede as soluções se são ácidas, básicas ou
se há neutralidade. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá nos slides, a gente reforça e a gente faz um exercício, é claro, né? Muito bem. Vamos lá para os nossos slides. Olha lá, o que é o pH? Potencial hidrogeniônico. É uma sigla, né? E o que ele mede? Mede o quê? Ele mede a acidez, a alcalinidade e a neutralidade das soluções. Que tipo de escala ela é? Escala logarítmica, tá? A gente não pode esquecer, tá? Se eu tenho água pura ou soluções neutras, a concentração de H+ e OH- ela é igual. Então, há neutralidade, certo? Há neutralidade. Agora, se vai de 0 a 7, 0 a 7 é ácida. E de 7 a 14, básica. Tá bom? Lembra que quando o pH diminui, a acidez aumenta. É porque a concentração dos íons de hidrogênio também aumenta. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Essa escala ela é válida para soluções a 25 graus de 1 atm. Que soluções ela é válida? Soluções aquosas. É nelas que a gente mede o pH, tá? Lembra da perguntinha que eu fiz? Quantas vezes o suco gástrico é mais ácido que o suco de laranja? Isso é bem importante. Ó. Aqui eu coloquei os três, ó, suco gástrico, suco de limão e suco de laranja, tá? E a gente está sabendo que o suco gástrico é o mais ácido de todos, não é verdade? Porque o pH dele é menor, o pH é 2, certo? Então ele tem maior concentração de íons de hidrogênio. Bom, como o pH é um cologaritmo, tá? Eu fico pensando, cara, eu vou ter que calcular os logaritmos aí. Não. Tá? Para descobrir o quanto um é mais ácido que o outro, sempre lembra, a potência, como esse logaritmo é de base 10, a potência é 10. 10 na E. O que é o E? pH maior menos o pH menor, certo? O E é o pH maior menos o pH menor. Em vez de escrever tudo, eu coloquei E, né? Então, vai ficar o quê? 10 na 2. Então, na verdade, o suco gástrico, ele é 100 vezes mais ácido que o suco de laranja, só reprisando aquilo que eu já havia falado para vocês. Tá? Teste de pH, situações mais comuns possíveis é quando, né, ele vai dando para nós a concentração em concentração decimal, por exemplo, 0,01. Só pega os zeros ali, ó, 2. Uma coisa importante que o slide me faz lembrar aqui é que se ele colocar H3 ou mais ou H+, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é como uma escrita diferente para a mesma coisa, certo? O H+, a gente trabalha uma teoria chamada teoria de Arrhenius, uma teoria mais simples, e H3 ou mais, teoria de Bronsted-Lowry, teoria de Lewis, são teorias mais sofisticadas sobre acidez, tá? Mas dá no mesmo, tá bom? Dá no mesmo. Aqui, ó, olha só, conto zeros, barbada, contei os zeros, tá? Dá lá o pH, ó, pH 4, que são quantos zeros? 4 zeros, tá? Isso é quando o número que vem seguinte é 1. Se não for número 1, ele vai ter que dar o logaritmo para nós. Se for 0,002, se for 0003, 0004, ele vai ter que dar o logaritmo do 2, do 3, etc. Tá bom? Muito bem. Vamos à questãozinha do Enem. O rótulo de uma garrafa de água mineral contém as seguintes informações. Da característica físico-química, pH 25 graus, 7,54. 7,54 é maior que 7, então a água é básica. Tem muito bicarbonato nessa água, né? Tem bicarbonato, sempre sobe. Tem cálcio e sódio, que são metais alcalinos também, tá? Tem magnésio, que é alcalino terroso, desculpe, o cálcio é alcalino terroso também, tá? E potássio lá embaixo, né? Que também é metal alcalino. Tá? Então, os metais alcalinos têm bastante, por isso que a água é ligeiramente básica, um pouquinho básica, certo? Condutividade elétrica ele dá também o resíduo da evaporação da água. As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar de acordo com o seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que essa água é só olhando para as informações da tabela, tá? Ela é gasosa, olha a água gasosa. Olha a água gasosa. Uma água mineral, comprei uma água mineral que era gasosa. Essa não dá, né? Alternativa A se foi. Insípida. Insípida é sem sabor, tá? Se tu observar ali, tem muito bicarbonato. Essa água deve ter um certo sabor, tá? Deve ter um certo sabor, um sabor de bicarbonato. Mas é verdade, né? Bicarbonato tem saborzinho. Quem não sabe, toma um pouquinho de água com bicarbonato, já vai ver. Tá? Levemente azeda. Seria azeda se ela fosse ácida. Ela não é. Tem pH 7,54. 7,54 é maior que 7. Para ser ácido tem que ser menor que 7. Se fosse 6,5, está valendo. Mas não é. Então, a alternativa C cai fora. Um pouco alcalina. Essa é boa. O que quer dizer alcalina? Alcalina quer dizer básica.
É aquela que tem metais alcalinos, a gente viu já que tem metais alcalinos terrosos ali, tá? Então, um pouco essa tá boa. E a alternativa E, radioativa na fonte. O que é isso, radioativa na fonte? Não diz nada no rótulo que afirma que ela é radioativa na fonte. Então, a alternativa E, eu já nem posso inferir ali o que vai dar. Então, a certeza que a gente tem é na alternativa D, que é a resposta a essa questão do Enem. Agora comigo aqui. Show de bola, PH, POH, assunto importante, cai no Enem nos vestibulares, e é um assunto mais simples, a gente pode matar essa charada. Se é isso que para o Enem aqui você faz, aqui você aprova. Um grande abraço, até nosso próximo encontro, na aula 61. Até lá.